Essa vai ser a nossa aula, analisar um pouco das origens, das influências, do legado dos batistas. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês essa origem aí do contexto puritano, do movimento separatista inglês. E também eu vou mostrar um panorama dos primeiros batistas, né? Como eles eram, o que eles acreditavam, as principais contribuições deles. Vai ser por aí a nossa aula de hoje. Por fim, eu quero destacar também que a gente precisa ter em mente sempre aquele ponto, né? O ponto da reforma protestante que aconteceu ali no século XVI. Foi dali, né, que eclodiram várias ramificações ali na Europa, vários pontos de influência e que vão desaguar, né, no final das contas, em muitas igrejas das que nós temos hoje em dia. Mas vamos ver isso aqui? Vamos ver como é que funciona? Primeira coisa, primeiro ponto da aula de hoje. Os puritanos e o movimento separatista inglês. O que é isso? Qual é essa história? Eu vou contar aqui para vocês. Primeiro você tem que entender que a Reforma Protestante, lá no século XVI, ele foi um movimento de renovação espiritual, ele foi um movimento de retorno às Escrituras, mas ele não ficou só enclausurado na igreja. Claro, principalmente, ele era de religioso e visava reformar a igreja. Então essa é a primeira coisa. Só que a reforma também teve um impacto muito forte na esfera pública, nos sociais, na política. Então, a reforma foi um dos movimentos mais importantes daquela época que aconteceram ali e impactou muito todos os países ali da Europa e, consequentemente, a América e outros lugares onde ela viria também a se desenvolver. Nesse sentido, a gente sabe que a reforma começa ali, tem o seu ponto, né, marcante no Lutero, na Alemanha, mas ela não fica só ali. Rapidamente ela se espalha para a Inglaterra. E lá na Inglaterra tinha quem? Tinha o rei Henrique VIII. Ele vê o grande impacto que a reforma está causando e ele busca aderir aquilo ali em seu país. E aí vocês lembram da história do Henrique VIII, não lembra? O que o Henrique VIII fez? Ele queria se divorciar da mulher, né? Só que a Igreja Católica não deixava, e aí o que ele fez? Exatamente, ele surfa na onda, né? Ele surfa na onda do momento. Estava a reforma protestante, o que a gente faz? Rompe com a Igreja Católica e vamos aderir ao momento que está chegando. Então, sim, a reforma influenciou ali naquela época de Henrique VIII. Só que as motivações do Henrique VIII não eram tão boas assim, né? Nossa, o rei está querendo a Igreja da Inglaterra por motivos bíblicos. Não, ele tinha motivações pessoais, motivações políticas, motivações financeiras também, né? Motivações financeiras. Então, mas ele está surfando ali na onda do momento, da onda da reforma protestante. Aí o que ele faz? Ele faz um ato de supremacia em 1534. Nesse ato de supremacia, ele revoga a autoridade do Papa sobre a Igreja da Inglaterra. E ele mesmo se declara como cabeça da igreja naquela ocasião. E aí, essa ação de Henrique VIII ali naquele momento gera o que nós temos hoje, nós conhecemos como Igreja Anglicana. Esse é o ponto. Igreja Anglicana. E aí é legal nós vermos que a Igreja Anglicana é um lugar de onde saiu muitas outras igrejas, inclusive os batistas. Não, esse momento não é perfeitinho, linear, 100% progressivo assim. Ele sofre bastante interferência, mas nós podemos dizer que dali da Igreja Anglicana, daquele contexto, saiu muitas igrejas batistas. Tá? Então, Henrique VIII faz isso, a gente precisa entender esse ponto. Com a morte de Henrique VIII, passa a reinar dois de seus filhos, Eduardo VI e Maria I. Eduardo VI era protestante, Maria I era católica. Então a Inglaterra nesse tempo ficou dividida e bastante conflito aconteceu entre católicos e protestantes. A Inglaterra fica sem saber para onde ir. É só quando entra em cena... esqueci de passar isso aí. É só quando entra em cena Elizabeth I que as coisas vão clareando. Porque o que essa governanta, né? Essa rainha faz ali? Ela estabelece um pacto, um acordo, para que haja
né, mais tranquilidade, digamos assim, um pouco mais de paz na igreja da Inglaterra. E esse acordo elisabetano gera uma igreja híbrida. O que é uma igreja híbrida? É uma igreja que tinha uma teologia, né, protestante calvinista, mas ela tinha uma prática erastiniana. Quem sabe o que é erastiniana? Ninguém sabe? Erastiniana é a igreja sendo controlada pelo Estado. Basicamente é isso. Então, a teologia da igreja na época podia ser calvinista, podia ser protestante, mas a prática da igreja era que o Estado ainda controlava as coisas. No entanto, foi nesse período de Elizabeth I onde as coisas foram mais reconciliadas e houve um ambiente de maior pacificação. Ok? Estão entendendo até aqui? Então, né? Tá bom. Foi nesse ambiente que desencadeou o movimento puritano. O movimento puritano ele era formado por ministros anglicanos que queriam, que desejavam uma reforma mais profunda, tanto na teologia quanto na vida da igreja da Inglaterra. O que o puritanismo queria, em suma, era tirar da igreja da Inglaterra os trapos do papado. Eles queriam purificar a igreja da Inglaterra nesse ambiente que nós estamos vendo aí. Então eles queriam uma reforma teológica, mas uma reforma também prática. Esse era o desejo deles, sair, tirar com os resíduos papistas da igreja. E foi nesse ambiente que esse movimento puritano se desencadeou. Um movimento que nós conhecemos, muitos autores, muitos livros, uma produção acadêmica, teológica, devocional, comentários muito fortes, muito bons, veio dentro desse contexto aí, desse ambiente. Foi então no início do século XVII, que a Inglaterra sofre com novas mudanças, né? Elizabeth I morre e então passa a reinar Tiago I, um ministro, né, um governante, escocês e que era presbiteriano. E então os puritanos ali, os protestantes da Inglaterra começaram a ver, nossa, agora a gente vai ter esperança de ter uma igreja forte, uma igreja reformada, uma purificação na doutrina, só que isso não aconteceu. E aí quando Tiago I morre, Charles I, seu filho, começa a reinar, ao invés de ter um ambiente melhor para os puritanos, para os protestantes, os reformados ali, o ambiente ficou péssimo e houve uma intensa resistência aos puritanos naquele ambiente. No entanto, os puritanos, que já tinha sido um movimento que começou um pouquinho atrás, eles tinham uma presença muito forte no parlamento britânico. Então, o puritanismo ali, unido ao parlamento inglês, gerou algo que ficou conhecido como a Revolução Puritana. Foi uma disputa entre o rei, tá, o parlamento e a sociedade civil, com muitas implicações no campo religioso, mas, como nós vemos também, com muitas implicações no campo político, no campo social. E o que essa Revolução Puritana desencadeou? Desencadeou com a vitória do parlamento. O rei, na época, o Charles I, foi julgado, e o que aconteceu com o rei? Morreu. Morreu. Condenado à morte. E a Inglaterra passou a ser governada por um puritano, chamado Oliver Cromwell. Esse tempo ficou conhecido como o Protetorado de Cromwell. E ali, nesse período, os puritanos tiveram um momento de ascendência, né? Agora a gente se firma, agora a gente está aqui com a influência do governo, e agora nós podemos ter um ambiente melhor aqui para nós. Só que esse ambiente não durou muito, durou menos de 10 anos. Esse governo de Oliver Cromwell, logo houve a restauração da monarquia e a ascensão de Charles II, que era o filho de... Vocês são muito inteligentes, cara. Vocês são bons demais. Como é que vocês descobriram isso? Eu nem precisei falar. Logo depois de um tempo, né? Cromwell só reinou e governou por 9, 10 anos. Logo depois disso, houve uma ascensão novamente da monarquia. Charles II foi para o trono e ele trouxe algo que está ali.
ele promulgou um ato de uniformidade em 1662. E qual que era a ideia desse ato de uniformidade em 1662? Era uniformizar a igreja da Inglaterra naquela época. E isso foi um golpe muito forte na causa protestante. Porque o que eles estavam querendo, basicamente, era que o movimento puritano, que os protestantes, que as igrejas reformadas protestantes daquela época se adequassem à liturgia católica, se adequassem aos rituais católicos, os sacramentos, as ordenações, os oficiais. Então era como se novamente o Estado, o governo, né? o rei daquela época estivesse interferindo dentro da igreja e ditando os rumos que a igreja deveria tomar. E as igrejas protestantes que não quiseram aderir a isso naquela época ficaram conhecidas como não conformistas. Elas não se conformaram com esse ato, com essa prática, e elas eram consideradas ilegais. Eram consideradas como igrejas de menor categoria, igrejas ilegais, dissidentes. Tá? Esses conflitos, eles continuaram, né, por um tempo, porque muitos ingleses ali naquela época já estavam de coração e alma com a tradição reformada, e mesmo sob o perigo, muitos ministros protestantes da Inglaterra atuavam clandestinamente, aderiram ao movimento separatista e que daria origem às igrejas independentes. Então, sempre quando você ouvir movimento separatista, a gente está se referindo a esse tempo aqui. A insatisfação que muitos ministros, dentro dessa época, do contexto inglês, século XVII, tiveram, eles não quiseram aderir, tá, à forma com que o rei ditou os caminhos, os ditames da igreja, e eles se separaram. Eles não se conformaram àquela situação. E é dentro desse contexto que muitas igrejas vão surgir. Muitas denominações independentes. Sim. Por que eu estou dando essa aula, né? Podia o Paulo dar, né? Obrigado, Paulo. Foi um bom comentário, é isso mesmo. É nesse contexto que surge o livro de oração comum, que tem até hoje, né? Tem até hoje. Você bota na internet aí, você vai achar. E foi nesse sentido também que outros não conformistas deixaram a Inglaterra e buscaram refúgio em alguns países do continente onde a reforma estava sendo consolidada. Nesse período começou uma escala migratória para as 13 colônias inglesas do outro lado do Atlântico. Essas colônias formariam os Estados Unidos da América. A jovem nação, independente da Inglaterra, seria um solo fértil para o florescimento de muitas igrejas e um celeiro missionário para o mundo. Foi dentro desse contexto que essas coisas aconteceram. Às vezes a gente não vê Deus guiando a história, né? Mas Ele guia. Ele guia através de decisões ruins, Ele guia através de tensões políticas, sociais, mas uma coisa a gente pode estar muito certo: o Senhor está guiando a história. E o Senhor vai ser glorificado. Então, nesse período, sim? Eu faço um paralelo com a igreja de Atos, né? Que a perseguição veio. Que isso, que lindo. E ela teve que se espalhar. Uma coisa. Com essa situação aí, o evangelho acabou se espalhando, né? Pois é, então, sempre quando a gente fala assim, puritanos e movimento separatista inglês, é esse contexto que nós estamos nos referindo, ok? Todo mundo entendeu isso? Essa era a parte mais difícil, eu acho. Se todo mundo compreendeu isso aqui, está tudo bem. Então, é esse contexto maior, mais amplo, em que os batistas vão encontrar as suas origens. Ok? Ok. Ok ou não ok? Então tá bom. Se não tiver ok, é só perguntar, gente. Só perguntar. Então vamos lá. Surgimento dos batistas. Existem 3 principais teorias sobre as origens dos batistas, tá? A primeira teoria é a teoria do sucessionismo. Ela defende uma linha sucessória ininterrupta desde João Batista, mas ela carece de uma base histórica sólida.
Então tem gente que vai falar assim, não, os batistas foram criados desde João Batista. Parece um negócio meio católico, né? Meio papal, sucessão apostólica. Então, mas tem gente que vai defender isso. Então, os batistas foram criados ali, porque João Batista, né, batizava as pessoas, imergia as pessoas em água, e outras coisas, e vai ter gente que defende isso, mas isso falta respaldo histórico e acadêmico. Então, a gente não acredita nessa teoria, nessa linha histórica. Mas tem outras pessoas, uma linha mais forte, e que tem defensores renomados. Tem gente boa falando isso aí. Fala da teoria anabatista, que sugere que os batistas têm origem nos anabatistas, por meio do contato com os menonitas holandeses do século XVII, e que rejeitavam o batismo infantil e promoviam um novo batismo para adultos regenerados. Essa teoria ela é bem difundida aí, e tem gente que usa ela até para ofender, assim, né? Os batistas falam, vocês nasceram lá nos anabatistas, porque anabatista era um movimento, ali um grupo muito radical, muito rígido da época, com algumas doutrinas muito rígidas. Só que eles também tinham algumas semelhanças, digamos assim, com algumas doutrinas batistas. Por exemplo, eles rejeitavam o batismo infantil, eles promoviam o batismo de adultos regenerados, né? Então, por conta dessas semelhanças doutrinárias e de práticas, alguns falaram assim, não, os batistas nasceram aqui. E eles traçam uma linha histórica a partir dos anabatistas. Só que essa corrente, apesar de ser defendida por muitos historiadores e pessoas de renome, ela não é a melhor corrente com mais respaldo histórico e acadêmico que nós temos. Então, qual que é a melhor? Qual que é a melhor, a principal teoria sobre a origem dos batistas? Essa aí, é a última que a gente acabou de ver. A teoria separatista inglesa, que é amplamente aceita e afirma que os batistas surgiram do movimento separatista inglês no século XVII, que é o que a gente acabou de ver. E essa linha também, ela remonta as origens dos batistas à tradição reformada. Algo que também é distorcido hoje em dia. Fala assim, não, os batistas não tem nada de reformado. As origens dos batistas não tem nada de reformado. Esse negócio de batista reformado não existe. Então, quando a gente vai ver um pouquinho da história, a gente vê sim que existe uma relação entre os batistas e a tradição reformada. E os melhores historiadores, os melhores trabalhos publicados, aquilo que a gente tem de melhor material, fala sobre essa teoria separatista inglesa. Beleza? Então é nela que eu estou, né, defendendo aqui para os irmãos. Mas vamos ver algo importante também, porque os batistas da Inglaterra, eles se dividiram em dois grupos principais, e aqui que está um ponto-chave. Eles se dividiram em batistas gerais e batistas particulares. Lembra daquela confusão toda lá na Inglaterra? Lembra? Lembra dos não conformistas? Lembra daqueles que não quiseram se conformar às mudanças que o Estado estava implicando na igreja? Eles saíram, né, da igreja da Inglaterra e eles geraram outras denominações. Entre os batistas houve isso, mas houve uma divisão. Dois grupos. Um eram os batistas que ficaram conhecidos como batistas gerais. Por que eles eram conhecidos assim? Porque eles eram arminianos. Era um grupo liderado por figuras como John Smith, Thomas Elwes, e eles defendiam uma expiação ilimitada e indefinida. Uma expiação que era disponível para todos, mas eficaz somente para os que creem. E eles se opunham ao calvinismo e pregavam essa liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado. Uma doutrina que nós também afirmamos, né? E também existe outro grupo, os batistas particulares. Esses batistas eram calvinistas, né? E eles eram influenciados por teólogos reformados, aquela influência que veio do próprio João Calvino, e era um grupo que pregava a expiação limitada, a predestinação, sustentando que Cristo morreu apenas pelos seus eleitos. Os líderes principais eram William Kiffin, o Hansed Knowles. Esses nomes são difíceis, né? Eu nem sei se estou falando certo. Às vezes vocês acham que eu estou falando certo, né? Eu estou só falando ali, eu estou vendo e falando. Aí, oi? Pois é, aí tipo, nossa, o pastor fala todos os nomes certos. Não sei, gente. Não sei, teve uma vez que eu achava que eu falava o nome certo, aí eu ouvi um outro pastor falando, eu falei, caramba, estou falando errado desde sempre. Mas esses dois grupos existiam ali na Inglaterra, batistas gerais e batistas particulares. Da onde veio, né, os batistas de tradição reformada? Os batistas particulares desse grupo.
desse grupo, a influência desse grupo. Mas vamos ver um pouquinho mais detalhadamente aqui. Os batistas gerais. Como disse, 2 nomes são importantes, John Smith e Thomas Elwes. Se você ouvir falar desses homens, você vai lembrar daqui da nossa aula que eles eram dos batistas gerais. Desde o início do século XVII, essas duas pessoas, esses 2 homens, eram personalidades que mais influenciaram os passos dos primeiros batistas no contexto do movimento separatista inglês. Dos primeiros batistas gerais, no contexto do movimento separatista inglês. Eles acabaram se refugiando na Holanda, por conta da perseguição, né? Smith e Elwes receberam forte influência dos anabatistas holandeses que ali estavam pela escola de Menno Simons. Você vai ter chance de pesquisar todos esses nomes depois. Então, tudo bem. E os batistas particulares? Os batistas particulares, segundo Martin Lloyd Jones, que tem um livro muito bom, inclusive, que o nome do livro é Puritano, Suas Origens e Sucessores. Então, nesse livro sobre o movimento puritano, ele atribui a Henry Jacob a organização da primeira igreja congregacional moderna, em 1616. E por que esse fato é importante? Porque esse era um ministro batista particular e de teologia calvinista. Então, já desde esse tempo, ele organizou a sua igreja com base nessa influência, e ele foi um ministro importante nesses primórdios, nesses movimentos, e que professava a teologia reformada. Outro nome importante também é John Spilsbury, que se destaca como um cara de peso na tradição batista reformada. E por que ele se destaca assim? Porque ele organizou uma igreja em Londres, na região de Wapping, acho que é isso, que seria a primeira igreja a abraçar definitivamente a causa batista, calvinista, em 1670. John Spilsbury é considerado o primeiro pastor de uma igreja batista particular, claramente identificado. Ele exerceu uma grande influência sobre outros pastores e ajudou a fortalecer o movimento batista calvinista inglês. Aí você fala assim, mas não é o Henry Jacob que foi o primeiro lá? Ele foi o primeiro ministro que professava a teologia reformada. Mas só que essa igreja aí, do Spilsbury, em 1670, foi uma igreja que tinha no papel que ela era distintamente reformada. Uma igreja que tinha relato, né? Tinha documento, que se identificava exteriormente assim. Então, eles claramente se identificaram com a doutrina batista reformada e eles ajudaram a fortalecer esse movimento que estava surgindo ali na época entre os batistas particulares. Um pouquinho mais. Olha o que o Thomas Needles fala. Um historiador muito importante, batista, que está vivo ainda e que tem produzido obras muito boas. Como expressão da teologia de Spilsbury e de outros pastores batistas particulares de Londres, a primeira confissão de Londres foi decidida e claramente calvinista. Qual é a confissão da nossa igreja? Qual é o nome da confissão da nossa igreja? Segundo o quê? Exato. Segunda Confissão de Fé Batista de 1689. Aqui é os primórdios dela. Essa aí é os primórdios, ó. A primeira Confissão de Londres. A nossa confissão saiu daí. Saiu desse contexto, né? Então, para fechar esse ponto aqui, para os irmãos terem mais nomes difíceis para pesquisar depois. Hansett, Knowles, William Kiffin, Benjamin Cook, Henry Jessen e John Bunyan, entre outros pastores, eles permanecem como representantes da convicção firme, de uma piedade fervorosa e de uma pregação poderosa da ortodoxia teológica dos batistas particulares do século XVII. Todos esses homens aí viveram nesse período, se identificaram com os batistas particulares, com a tradição reformada e foram essenciais para carregar as influências desse movimento e levar esse movimento adiante. Eles fizeram isso através de quê? Através de sermões, através de tratados teológicos, através das suas obras, através das confissões de suas igrejas. E foram essenciais para o movimento continuar. Tudo bem? Estão entendendo? Então, os batistas na Inglaterra são divididos em quantos grupos, Márcio? 2. Que são? Que isso, é uma máquina, o homem. A Ruth se apaixona fácil. Não tem como. Então, se levanta para a gente ler essa citação aí, Márcio. Por favor, dá para ler? Aí a Ruth vai ficar muito... Hã? Tem que ficar, vai lá.
Lê essa citação aí para gente. Os batistas particulares cresceram exponencialmente a partir da segunda metade do século XVII. Somavam-se 7 igrejas em Londres e 47 espalhadas em toda a Inglaterra. Os batistas seguiram crescendo e alguns nomes foram consolidados como os primeiros do movimento batista calvinista na Inglaterra. O crescimento nesse período não foi maior por conta da intensa, cruel e injusta perseguição sofrida. A restauração da monarquia na Inglaterra, sob o reinado de Carlos II, implicou em um período de grandes provações para os batistas e outras igrejas independentes. Houve inúmeras prisões e mortes por questões de natureza política e religiosa. Muitos buscaram refúgio na Alemanha, Holanda e em outros países da Europa. Até mesmo na América, onde os batistas seriam a maior denominação evangélica. A promulgação do Ato de Tolerância, 1689, foi decisiva para ajudar os batistas a continuarem crescendo na Inglaterra e se espalharem por outras partes do mundo. Ok. Vocês viram ali que o ato foi promulgado em quanto? 1689, né? Qual é o ano da nossa confissão? 1689. Mas ela já tinha sido produzida em 1677. A gente vai ver isso aqui. Vamos ver. Vamos seguir. Confissões de fé dos batistas calvinistas. Por que eu estou colocando um ponto sobre confissões de fé? Nós vamos ter, eu acho que, 2 aulas sobre confissão de fé, sobre a importância de confissões de fé, sobre de onde que vem a nossa confissão de fé, sobre a teologia da nossa confissão de fé. Mas aqui eu já quero deixar um ponto, porque é por meio das confissões de fé que as coisas são consolidadas. E fica esse legado histórico para quem vem depois. Então, as confissões de fé dos batistas calvinistas são essenciais, porque elas batem o martelo da doutrina. Elas dizem assim, nós cremos nisso aqui. Pode ver, pode julgar, pode falar, pode avaliar. E essas confissões se tornam legado para quem vem depois. Então, confissões de fé dos batistas calvinistas, seguindo essa linha dessa citação que o Márcio deu para a gente. A primeira confissão de fé foi de 1644. Foi aquela que eu falei. Essa confissão de fé era uma confissão ortodoxa. Era uma confissão que estava... O que significa ortodoxo? Que está nos parâmetros da teologia cristã daquele período. E é uma confissão calvinista também. Então, desde 1644, os batistas particulares já produziram a sua primeira confissão, que era uma confissão calvinista, uma confissão reformada. Não vai. Aí, foi. Olha só o que diz o pastor Judy Clay em um artigo sobre a história dos batistas. Na metade do século XVII, já havia mais de 50 igrejas batistas espalhadas na Inglaterra. Ainda não formavam uma associação oficial, mas havia comunhão entre elas. Na capital, 7 igrejas se uniram a fim de publicar a primeira confissão de fé, denominada de Confissão das 7 Igrejas de Londres. O documento foi publicado em 1644. Ortodoxa e calvinista, a Confissão de Fé de Londres reúne o corpo doutrinal central dos batistas. São 51 artigos contendo as principais proposições teológicas defendidas pelos batistas particulares. Curioso notar que esse histórico e precioso documento foi publicado 3 anos antes da Confissão de Fé de Westminster, de 1646. Quando Stephen Marshall, membro da Assembleia de Westminster, atacou os batistas em 1645, John Tombs respondeu a ele, apontando para a confissão como um meio de estabelecer a ortodoxia dos batistas particulares. Pergunta: os batistas nessa época foram atacados de serem o quê? Ser o quê? Não. Credo batista, não. Como que foi? Isso aí, isso que o Vitor falou. Eles eram acusados de serem anabatistas. Lembra que eu falei que tem uma semelhança de algumas doutrinas? Então, esse ministro, que era da Assembleia de Westminster, logo ele era um presbiteriano, ele acusava os batistas de serem anabatistas. Então, qual era a defesa que eles tinham? Ele fala, não, a gente vai apontar para a confissão de fé. Nós somos calvinistas, igual vocês. Mas nós temos distintivos batistas. Qual? O credobatismo, né? A membresia regenerada da igreja e outras coisas. Mas quando eles foram acusados, eles apontaram para a confissão, para que a confissão revelasse um ensino calvinista que eles também professavam.
para fugir dessa acusação, que o Vitor muito acertadamente falou. Eu coloquei esse relato mais aqui. São 12 páginas aqui de história resumida para os irmãos, então vocês vão poder ver mais isso. Mas só que os anabatistas eram um movimento, como eu falei, muito drástico, muito rígido em algumas coisas. Até mesmo para construir templos, eles não construíam templos. Eles tinham uma visão muito radical, né, sobre doutrinas. Só que eles acreditavam em algumas semelhanças. Né? Por exemplo, o credo batismo. Por exemplo, batizar só pessoas regeneradas. Coisas que os batistas também afirmavam. Só que a gente não afirmava o corpo doutrinário dos anabatistas. Então, na época, muitos anabatistas foram injustiçados também, porque houve uma perseguição muito forte ao movimento anabatista e muitas acusações. E assim, é porque a gente está distante do momento histórico, né? Mas muitos espantalhos também foram criados. Né? Então, você vai ver na história da igreja muitos anabatistas serem perseguidos de forma injusta, porque os espantalhos foram criados naquele tempo. E aí também ninguém queria se associar com eles. Então você fala, você é anabatista, mas se você não fosse, de fato, ninguém queria isso, porque era um termo pejorativo, né? Por toda a radicalidade com que eles viam a teologia e por todas as práticas estranhas para a época e também para hoje, que eles acompanhavam, entendeu? Então por isso que era uma acusação que ninguém queria ter. Né? E os batistas também não queriam ter isso. Márcio, não sei te dizer, posso verificar. Mas assim, eu não sei se dizer se nessa época ele já tinha uma confissão de fé pronta, entendeu? Mas eu posso ver, mas não sei dizer. Não sei. Ouvi a dúvida do Márcio, mas eu queria comentar uma outra coisa. Tá, Que os anabatistas, eles eram um termo pejorativo, que era um movimento muito amplo, né? Então você tinha desde grupos radicais mesmo, que tomavam em armas, por assim dizer, e principalmente grupos que eram muito secludos da sociedade. Como eles não batizavam crianças, isso era um problema civil muito grande naquela época. A pessoa era um indigente. Né? Então ele se rebelava contra a igreja, se rebelava contra o Estado. Muitos deles diziam que era impossível o cristão fazer parte do Estado, como juízes, policiais, e não respeitavam forças estatais. Então tudo isso gerava uma aversão muito grande aos anabatistas. Obrigado, Vitor. É isso aí mesmo, está certo. Mais uma citação. Graças a essa monumental confissão de fé, os batistas particulares passaram a ser identificados como um grupo distinto dos anabatistas e dos batistas gerais. A primeira confissão de fé sofreu alguns ajustes e novas edições nos anos de 1646, 1651 e 1652. Leon Macbeth disse acertadamente que os batistas costumavam usar confissões não tanto para proclamar distintivos batistas, mas em vez disso para mostrar como os batistas eram semelhantes aos outros cristãos ortodoxos. Essa era a preocupação da primeira confissão de fé. Então essa primeira confissão de fé, 1644, e a segunda confissão de fé de Londres, de 1677, 1689. Por que eu coloquei aquelas duas datas ali? Porque o corpo maior da segunda confissão de Londres foi escrito em 1677. Né? O corpo doutrinário maior, só que tinha muita perseguição na época. Então, eles não conseguiram oficializar, promulgar e colocar em todas as igrejas naquele momento. Foi só lá em 1689 que eles fizeram uma atualização daquilo que eles já tinham escrito, mas não para mudar assim, o corpo doutrinário, só mesmo para melhorar a confissão, que foi promulgada e então utilizada pelos batistas. Ela foi formulada principalmente por esses dois ministros, o William Collins e o Nehemiah Cox, e é a confissão de fé mais influente dos batistas até hoje. A confissão de fé mais influente dos batistas reformados. É um documento muito bom, muito completo, muito firme em sua doutrina reformada e muito firme em seus distintivos batistas, e que ficou como o principal documento doutrinário dos batistas da Inglaterra e de outras partes do mundo também. Nesse documento, a gente seguiu de perto a Confissão de Fé de Westminster, de 1646. A Confissão de Fé de Westminster é a Confissão de Fé dos presbiterianos do Brasil, por exemplo, e de outros presbiterianos ao redor do mundo, confissão oficial deles. Mas a gente seguiu de perto a teologia reformada ali.
E também seguimos de perto a confissão de Savoy, que é a confissão dos congregacionais. Teve bastante influência do Joe Owen, por exemplo. Joe Owen é um ministro que a gente conhece, que ele é bastante famoso por suas obras sobre expiação, sobre Cristo Jesus. Então a gente segue de perto essas duas doutrinas, essas duas confissões, permanecendo com um diálogo com as tradições reformadas que estavam ali na época e sendo também por elas influenciados. É importante a gente observar esse ponto aí, da tradição confissional reformada batista. É por isso que eu estou trazendo esse ponto da confissão aqui. Porque os batistas eles não estavam fazendo uma confissão simplesmente por fazer. Eles estavam fazendo uma confissão para mostrar o seguinte: nós estamos nos ombros dos gigantes que vieram antes de nós. Nós estamos seguindo com uma tradição que já acontecia antes de nós. Nós não estamos inventando a roda, nós não estamos trazendo coisa nova para as pessoas, nós estamos nos ombros de pessoas que lutaram e defenderam essa doutrina antes de nós. Então, eles quiseram afirmar essa tradição para que esse legado continuasse também, né? Essa contribuição histórica continuasse, por isso que eles também fizeram isso. Ok? Estão entendendo aí, gente? Então, né? Se nós formos apresentar um resumo, seria esse aí. Alguém desse lado pode ler? Deixa eu ver. Moisés, lê para a gente aí esse resumo, por favor. O chat está correndo, calma, o chat está correndo. Aí, chegou. Leia, por favor, Moisés, nosso resumo. Os batistas nasceram na Inglaterra do século XVII, no contexto do puritanismo e do subsequente movimento separatista inglês. Existe uma estreita relação entre os acontecimentos na Inglaterra, sobretudo durante o reinado de Elizabeth I, e o início do movimento batista. Os primeiros batistas eram ingleses que saíram da Inglaterra anglicana e, tal como outros grupos dissidentes, deram início a novas dominações protestantes. Os puritanos e o movimento separatista inglês são o pano de fundo para entender o surgimento dos batistas, suas influências e algumas de suas marcas distintivas. Ok? Esse seria o nosso resumo. Então, se você quer resumir a aula de hoje, estaria ali nos seus principais pontos. Ok? Vamos para a conclusão e algumas aplicações para nós. Primeira coisa, como a gente acabou de ver, né, os batistas nasceram na Inglaterra, cresceram nos Estados Unidos da América e se espalharam pelo mundo. Isso é importante da gente notar. Essas coisas não acontecem por acaso. O Senhor está guiando a história, como eu disse. E nós estamos aqui hoje, numa igreja batista reformada, falando sobre histórias dos batistas, por causa disso tudo que aconteceu. A despeito da denominação batista não ser uniforme em sua doutrina, a sua origem tem estreita relação com a tradição reformada. Por que não é uniforme em sua doutrina? Porque tiveram várias ramificações. Aquela principal que eu falei, batistas gerais, batistas particulares. Mas as origens dos batistas têm uma estreita relação com a tradição reformada e é importante nós sabermos disso. Porque, novamente, tem muita gente hoje que acusa. Esse negócio de doutrina reformada de batista não existe, não. Ninguém nunca falou disso, vocês estão inventando agora esse negócio. Não é verdade quando a gente olha para a história. 3. Os batistas são conhecidos pelo seu zelo evangelístico desde esse tempo. Tá? Na contramão dos que pensam que o calvinismo arrefece a obra missionária. Eu acho assim, né? Eu acho nos ombros de outras pessoas também. Eu não acho simplesmente porque eu acho, mas eu penso que uma das contribuições mais importantes dos batistas para a teologia é a eclesiologia. E o que os batistas produziram no campo da eclesiologia. Mas está muito conectado também com o zelo evangelístico. Os batistas sempre tiveram um zelo evangelístico muito forte. Um amor muito grande pela obra missionária, um investimento na obra missionária. E isso vai na contramão daquelas pessoas que dizem, não, calvinista não evangeliza, calvinista não faz missões, calvinista não tem paixão por alcançar as pessoas. Isso é mentira. A gente olha para a história, a gente vê o William Carey, por exemplo, pai de missões modernas, o sapateiro que virou missionário e foi pregar a palavra de Deus para as nações. A gente tem Adoniran Judson, que pregou na Birmânia. A gente tem Lutimoon, que pregou na... Ninguém sabe desse, né? Esse é mais conhecido.
pregou na China. A gente tem o William Bagby. Onde que o William Bagby pregou? Quem acertar ganha um livro. Brasil ganhou um livro. Dá uma Bíblia para ele ali, por favor. Pregou no Brasil e outros missionários que vieram desse contexto e que espalharam a palavra de Deus ao redor do mundo. Então, essa acusação de que quem é reformado não faz missões, não evangeliza, não é verdade. Essa sempre foi uma marca distintiva, um zelo que os batistas sempre tiveram. Referências na área de teologia também, de comentários bíblicos, de obras publicadas. A gente tem o Benjamin Cook, o John Gill, o Andrew Fuller, o John Dagg, o James Boyce, que tem teologia sistemática, tem comentário bíblico, tem obras importantes. Então, os batistas também contribuíram nesse campo, né? E uma referência de pastor batista calvinista, Charles Spurgeon, né? Talvez seja o mais famoso, o fenômeno, o brabo. Talvez seja o mais famoso, que bebeu, né, de todas essas referências e que foi um pastor muito importante ali no século XIX, no contexto da Inglaterra também, e que é referência para nós até hoje. Então, olha como é que a história é rica, né? A história é muito rica, eu quero que vocês observem isso. Que a gente saiba de onde são nossas origens e que a gente tenha gratidão a Deus, né? Por tudo isso que Deus tem feito, e vamos resgatar essa tradição também. Recomendações. Primeira coisa, eu quero que vocês confiram o material que vai ser postado amanhã. Ele é um material bem grande e que tem um artigo. Tem esse artigo aí, ó, Os Batistas e a Sua Herança Reformada. Foi a base para essa aula de hoje, do pastor Judiclei Santos. Então você vai poder ler e se você quiser saber mais detalhes, você vai encontrar nesse artigo. Também recomendo a série do YouTube. São 5 palestras do pastor Judiclei com esse mesmo tema, os batistas e a tradição reformada, e a sua herança reformada. Está disponível gratuitamente lá na escola Charles Spurgeon. E se você não quiser ler, se você quiser assistir, as palestras estão lá e também você vai ter bastante coisa para você aprender. Se você quiser ler obras importantes e essenciais que estão publicadas em português, essas 3 são as principais que nós temos. Essa obra aí do Thomas Needles, Os Batistas e as Doutrinas da Graça, é a referência no assunto batistas e tradição reformada. Ela foi publicada, eu acho que há 3 meses, pela Pronobis, e é um documento que bate o martelo sobre a origem dos batistas e sua ligação com a tradição reformada. É muito importante esse livro. Esse do meio, a história dos batistas, também é essencial, é uma obra de referência que nós temos em português também, e que vai falar sobre distintivos, vai falar sobre as marcas dos batistas, vai trazer inúmeros documentos, vai trazer inúmeros comentários, inúmeras citações de todas as épocas da história para relatar sobre a história dos batistas. E esse outro, Os Primeiros Batistas, do Michael Hiken, é um livro menor, ele vai falar essencialmente dos primeiros batistas, que tem a ver com o movimento separatista inglês que nós vimos. Então, se você quiser se aprofundar mais, você vai ter essa oportunidade. Tarefa da semana que vem. Pesquisar qualquer um dos nomes citados em aula e trazer um comentário na próxima aula. Ok? Não nos falei um tanto de gente aí? Tem gente que talvez... Não pesquisa sobre Charles Spurgeon, não. Vocês já conhecem bem dele. Você pesquisa sobre outro. Pega um dos nomes desses que eu falei aqui na aula, pesquisa lá e fala, eu vi que esse cara publicou uma obra tal, no ano tal, essa obra fala disso, 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 e é uma obra importante. Pronto, estou satisfeito. Eu vi que esse foi um pastor que fundou a igreja tal, essa igreja foi importante por causa disso, disso, disso. Esse aqui ajudou a fazer a confissão de fé. Esse aqui escreveu o seguinte, esse aqui foi perseguido e morto, mas o legado dele continua. Entendeu? Então, você traz aí para a próxima aula. É isso.